Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o livro A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Ele é o conhecido e famoso criador do método GTD, o Getting Things Done, que é um método de produtividade que nos ajuda a organizar nossas demandas, encaminhá-las e tornar o nosso dia a dia mais eficiente. Do que trata o livro? Ele é uma abordagem sobre produtividade. Ele dá alguns conselhos, apresenta algumas ferramentas para a gente se tornar mais organizado, produzir mais no tempo que a gente dispõe no nosso dia a dia e com isso alcançar nossos objetivos. Algumas coisas no livro, elas são até ultrapassadas quando a gente fala de ferramental, porque ele vai muito para o papel, para o escritório, para coisas que a gente quase não usa nem ouve falar mais nos dias de hoje. Mas é muito legal o conceito, e como ele fala, a gente não tem que ficar preso ao ferramental, e sim levar em conta a ideia de organizar nossas demandas, listá-las de uma forma organizada, que a gente consiga colocar sempre para fora da nossa cabeça as nossas obrigações, para aí sim tranquilizar nossa mente e ter capacidade de manter foco. E qual que é o objetivo do GTD? A metodologia ela tem como intenção colocar para fora, organizar tudo que a gente vai fazer hoje, algum dia, num futuro distante, tudo que vira a nossa mente a gente tem que anotar, a gente tem que colocar onde fala que é a caixa de entrada. A caixa de entrada é toda aquela demanda que a gente tem e que a gente precisa colocar em um lugar para centralizar. Então você lembrou que você tem que comprar ração para o cachorro, tem que abastecer o carro, tem que terminar aquela tarefa para semana que vem. Tudo isso são demandas que vão sobrecarregando o seu sistema. A ideia do GTD e do David Allen é que a gente coloque sempre para fora essas demandas, que a gente deixe sempre anotado para livrar nossa mente. Porque ele fala uma coisa que eu achei interessante, às vezes vem uma ideia na sua cabeça e você não anota. Depois de alguma hora ou duas, você começa a fazer um esforço muito maior para tentar lembrar daquela ideia, para anotar ou para tentar captar ela de novo. Você está gastando mais energia, está perdendo em produtividade porque não existe um método para lidar com esse tipo de situação. Então o GTD ele vai ter a intenção de organizar todas essas demandas, coletar essas informações, processá-las, organizá-las para que a gente tenha maior eficiência na hora de executar. Uma coisa que eu gostei muito e que casou muito com o livro que eu li e resenhei anteriormente, que é A Mente Organizada, é que ele fala e que a linha mestra da ideia do David Allen é a mesma do Daniel Levitin que eu resenhei no livro passado, que é a gente se torna eficiente e produtivo no momento que a gente consegue externalizar nossos pensamentos, nossas ideias. Então, o princípio da mente organizada e dos bons resultados no GTD é a gente conseguir colocar as nossas demandas para fora, documentá-las, conseguir livrar nossa mente daquela carga cognitiva. Inclusive, a neurociência define isso como cognição distribuída. O que significa? A gente tira o peso da nossa mente de processar tudo e a gente divide com as outras coisas. A gente cria âncoras, coisas que são externas a nós, mas que nos deem suporte para lembrar e manter a organização. Porque o que acontece no nosso dia a dia que a gente fica tão estressado? É porque muitas pessoas pedem coisas pra gente, muitas obrigações vão aparecendo e aí a gente se sente afogado no meio de tanta coisa para fazer. E no dia a dia, naquela execução, você acaba perdendo noção do que sobrou para você fazer, o que dá uma sensação ainda pior, né, de derrota, de você não render nada e no final do dia você ter aquele sentimento que o dia passou, você fez muita coisa, mas não fez nada. Porque as coisas não estavam documentadas, não estavam externas, estava sobre a sua mente o peso de ficar recordando todas as obrigações. Então, o método GDT, a mente organizada, tem como princípio isso. Esse é o princípio fundamental. É a gente colocar para fora, é a gente anotar, a gente criar listas, sistemas, métodos para a gente armazenar, coletar essas informações, para a gente dar condição de executar elas, mantendo o nosso foco e nossa produtividade ao máximo. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é, quando alguma coisa vem à mente, anote e livre-se dela. Por que isso é importante? Quando você está no dia a dia ali executando alguma tarefa, a gente sempre é interrompido pela nossa mente que é muito produtiva, né? Ela está sempre tendo muitas ideias, sempre funcionando e às vezes indo até para lugares que não precisava ir naquele momento. Para a gente aproveitar essa deixa, toda vez que vem alguma ideia, toda vez que vem alguma preocupação, alguma demanda, anote. Anote num aplicativo do celular, anote num papel. Eu, por exemplo, uso o Trello no dia a dia. Então anoto as minhas demandas ali, tem alguns boards que eu vou colocando as minhas principais demandas e vou separando, vida pessoal, projetos da empresa, o livros e negócios. E aí me ajuda a organizar. No final, isso vai aliviando a carga cognitiva, você vai ficando mais tranquilo porque as coisas estão lá. Você vai fazer em algum momento, não estão esquecidas.
Segundo aprendizado, tenha um dia da semana para fazer revisões. O que é isso? A gente sempre tem muita coisa para fazer e a gente acaba atropelando algumas coisas por prioridades que surgem de última hora. A revisão vai dar condição para a gente de posicionar novamente essas coisas, organizar como vai ser nossa semana e aí sim a gente pode ser ainda mais produtivo. Às vezes você tem uma reunião no meio da semana ou você está no transporte e você quer otimizar aquele tempo. Se você revisa toda essa sua semana, todo o seu cronograma, você consegue otimizar. Você baixa um podcast para aquele trânsito que você vai enfrentar, você baixa um livro para ler na recepção enquanto você espera para ser atendido. Então você organiza a sua vida com base nas circunstâncias e isso ajuda muito a ter ganhos melhores e ser mais eficiente. Terceiro aprendizado, só a organização pode tirar aquele sentimento, aquele peso de estar perdido. Esse é um sentimento péssimo, você está no seu dia a dia, mas está com aquela preocupação, você não consegue ficar com a mente na sua tarefa porque alguma coisa está faltando. Eu esqueci de alguma coisa. Esse é um sentimento péssimo porque você começa a forçar sua cabeça para tentar se lembrar e no final das contas às vezes nem se lembra, às vezes nem tem nada para se lembrar. Mas por não ter um sistema, não ter um método de organização, a gente acaba criando essa sobrecarga cognitiva. O quarto aprendizado, ter uma caixa de entrada para todas as solicitações. Eu já seguia o modelo de lista, onde eu ia colocando todas as minhas obrigações, mas eu percebi que eu tinha muitas listas e eu ficava desorganizado porque eu não tinha um lugar centralizado para colocar todas as demandas que estão chegando. Então, lendo esse livro, essa foi uma dos principais aprendizados. Eu criei uma lista centralizadora que é a caixa, que ele denomina caixa de entrada. Então, tudo que me aparece, alguém me pede alguma coisa, uma ligação que eu tenho que fazer, tudo que aparece na minha mente, eu anoto nessa caixa de entrada, essa lista. Depois, na minha revisão, eu encaminho dessa lista para cada uma das listas adequadas. O meu projeto de leitura, a empresa, entre outras coisas. Essa centralização dá condição da gente não se perder nesse primeiro momento e encaminhar de forma eficiente as nossas demandas. E o quinto aprendizado é ter perguntas orientadoras. Por exemplo, qual é a minha próxima ação? Qual é a coisa mais importante? O que eu tenho para fazer agora? Por que isso é bom? Às vezes no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente não tem uma orientação, falta um objetivo. Quando você tem uma pergunta orientadora, aparece um problema, você se pergunta, o que eu tenho para fazer agora? Qual é a coisa mais importante nesse momento? Você consegue falar não para as coisas que não são necessárias, que não são prioridades. Não deixa de acompanhar o Facebook, todo dia tem algum conteúdo novo relacionado a livros e negócios. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!